Olá, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então, essa aula aqui, eu estou criando essa aula devido a um pedido de um aluno em relação à compactação de tabelas e índices, se isso poderia trazer ganhos de performance, no caso do MySQL. Então, eu resolvi fazer essa aula extra no sentido de demonstrar se existe ganhos efetivos em termos de performance ou não, em que circunstâncias que você deve trabalhar com tabelas e índices compactados no MySQL, tá bom? Então, aqui, como sempre, eu deixo alguns conceitos iniciais para a gente partir para o nosso laboratório para evidenciar, uma suposição. Eu não gosto de apenas falar que isso ou aquilo, eu prefiro trabalhar aqui alguns conceitos e realizar alguns laboratórios na prática, tá bom? Então esse é mais um caso, certo? Então, na grande maioria das vezes, tá, as compactações, elas diminuem os tamanhos dos arquivos das tabelas e, por consequência, dos files que estão lá no disco. A compactação, ela trabalha especificamente essa técnica em tabelas com arquitetura InnoDB. E, como a gente sabe, na arquitetura InnoDB, os índices e os dados ficam dentro do mesmo arquivo, dentro do mesmo file, tá? .ibd, que nós vimos aí em aulas anteriores. Perfeito? Então, qual que é a grande questão aqui e podemos dizer o grande objetivo e vantagem dessa técnica? O objetivo aqui dessa técnica não é em ganho de performance. Ao contrário, muitas vezes você pode ter e provavelmente você vai ter perdas de performance em operações da linguagem SQL. Aí estou falando de select, insert, delete, updates. Principalmente em operações escritas. Operações que alteram dados na tabela, que inserem dados na tabela. Certo? O principal objetivo dessa técnica de compactação de tabelas é, como o próprio nome diz, reduzir o tamanho das suas tabelas. Tá bom? Então isso, principalmente para quem trabalha com ambiente de nuvem, que muitas vezes o custo é muito pesado em termos de armazenamento, você pode ter grandes ganhos em termos de economia financeira, uma vez que você diminui o tamanho das suas bases de dados, diminuindo o tamanho das suas principais tabelas, certo? Ou você pode ter uma questão de não trabalhar em nuvem, trabalhar em um ambiente on-premise, onde você está com problema no seu disco. O seu disco está quase enchendo, você não tem tempo de comprar um novo disco, você não pode deletar dados, certo? Então você usa essa técnica para reduzir, certo, o tamanho desses arquivos no disco, ok? Mas a gente pode fazer uma analogia aqui com esses programas de compactação, o zip, o WinZip, o SetZ. Você lembra, que quando você compacta um arquivo, você tem grandes ganhos em termos de tamanho, chegando a ser 10 vezes quando você realiza a compactação utilizando essas ferramentas. Não vai ser o caso aqui de uma redução tão grande, tá? Mas pelo menos aí, eu digo, pelo menos 50% em média você consegue, média não, no mínimo você consegue diminuir, certo? Não podemos dizer em média, porque não posso falar um mínimo de 50%, mas certamente 50% você vai conseguir reduzir o tamanho aí das suas tabelas e, por consequência, dos seus arquivos que ficam no disco utilizando essa técnica.
Mas você lembra também que quando você faz uma compactação e uma descompactação em arquivos usando o WinZip, existe o tempo, né, para esse processamento. Então, quando você compacta um arquivo, o que ele faz, o WinZip? Ele verifica espaços em branco dentro dos arquivos, ele verifica palavras repetidas, tá? E ele vai guardar, por exemplo, no arquivo tem lá 200 palavras repetidas. Ele vai pegar e dentro de um algoritmo dele de compressão, ele vai, ao invés de deixar 200 palavras grandes repetidas, ele vai criar um código lá dentro, um código binário, um hexadecimal, bem menor, que faz referência a algum dicionário interno dentro desse arquivo, apenas aquela palavra. Então ele vai guardar aquela palavra uma vez e vai ter uma referência, um código pequeno. E vai colocar dentro desse arquivo compactado esse código pequeno, ao invés de 200 palavras grandes. Então, você consegue ter uma compactação muito grande quando você tem um arquivo com palavras repetidas ou com muito espaço. E aí ele consegue reduzir aquele arquivo. Então a gente consegue fazer uma analogia também dentro do MySQL, quando ele vai compactar dados de uma tabela. A grande vantagem e a grande compactação se nessa tabela tiver colunas ou linhas com dados repetidos, para que ele possa, né, reduzir essa repetição do mesmo dado, deixando uma vez apenas, né, e com metadados dentro desse arquivo, ele sabe que, olha, essa palavra aqui está em vários lugares, e só que em vez de guardar essa palavra em vários lugares da tabela, ele guarda apenas uma vez, e aí ele vai reduzindo o tamanho desse arquivo. Mas quando ele vai compactando, ele tem um gasto de máquina, de CPU, para fazer rodar esse algoritmo, guardar em um local essa informação única e fazer os apontamentos para onde estaria a palavra maior, e ele tem que guardar isso dentro desse arquivo compactado. E isso tem um gasto em termos de CPU, certo? E até em termos de disco, principalmente se seu disco for um disco mais lento. Ele vai ter que ler esse arquivo, que vai estar no disco muitas vezes. Os dados muitas vezes não estão em memória, vai estar em disco. Então ele tem que ler esse arquivo no disco, vai ter que fazer esse trabalho e vai ter que compactar esse arquivo no próprio disco. No final ele vai substituir no próprio disco, no próprio arquivo, e a gente vai ver isso na prática, por um arquivo bem menor. Então esse gera um trabalho de compressão, e isso acontece o tempo inteiro. Na verdade, isso não é feito apenas uma vez no banco de dados. O tempo inteiro que forem chegando dados novos, que forem inserindo dados novos, o MySQL vai ter que ficar realizando essas compressões. E para ele também retornar o dado, porque ele foi compactado, para ele retornar o dado e ser disponibilizado, ele tem que também fazer uma descompressão. Então é um trabalho de compressão e descompressão, que acaba muitas vezes ocasionando uma perda de performance. Tá? Então é claro, se você tem uma máquina muito rápida, com muita CPU sobrando e com disco SSD muito rápido, pode ser que em determinados momentos ou em ambientes você não sinta essa perda de performance na execução de comandos, select, insert, update, delete. Tá? Pode ser que você não sinta. Às vezes você tem um SSD pequeno e você precisa realmente compactar o seu arquivo, porque você está ficando sem espaço em disco, ou o seu custo de armazenamento está sendo muito alto. Então você usa essa técnica para isso. Tá? Mas o objetivo principal não é ganho de performance. Ok? Então, eu vou falando e alguns desses temas, algumas dessas palavras, já estão aqui dentro desses parágrafos. Então, ele vai compactar tabelas com maior eficiência quando você tem dados com muita repetição dentro dessas tabelas. E principalmente com campos, dados que estejam em campos do tipo char, varchar, text ou blob. Ok?
aí são imagens, são vídeos, e aí você tem uma redução maior em termos de tamanho do arquivo. Aqui eu trago uma explicação de que você pode ter ganhos financeiros de armazenamento, principalmente para quem trabalha na nuvem. Tá bom? Conforme eu já falei anteriormente. Ou mesmo, às vezes, você precisa, de forma emergencial, compactar uma tabela, porque o seu disco já está acabando e você não tem tempo de comprar um disco novo. Você não trabalha com nuvem. O seu ambiente está em produção e você não tem tempo, o seu disco vai encher e você só tem esse recurso e você não pode deletar dados. Tá bom? Então aqui eu vou passando para você algumas informações, eu vou deixando aí os parágrafos e aí você dá uma lida, tá? Mas é basicamente o que eu estou falando aqui para você. Tá? Que compactação ele funciona identificando sequências repetidas. É aí que ele tem um ganho maior em termos de compactação. E que você vai compactar tabelas do tipo InnoDB. E quando você habilita a compactação ela é executada de forma automática e transparente o tempo inteiro, à medida que os dados forem chegando, e em todas as colunas daquela tabela, inclusive nos índices daquela tabela. Tá? Então você, quando liga uma compactação, você aponta para a tabela que vai ser compactada, então todas as colunas daquela tabela vão ser compactadas e todos os índices também. Os índices clusters e os índices não clusters vão ser compactados também. O que muitas vezes pode trazer um grande ganho em termos de economia de espaço, porque você pode ter tabelas muito grandes com muitos índices não cluster lá dentro. Então, você fazendo isso, você pode realmente ter uma grande economia em termos de tamanho dos arquivos e até uma redução de custo de armazenamento na nuvem. E aqui eu falo das questões dos índices, tá? Que pode resultar em uma significativa redução no custo de armazenamento. Agora é o seguinte, para você determinar se você deve ou não compactar uma tabela específica, antes de sair compactando e colocar em produção, faça os testes em ambiente de homologação, em ambiente de QA, se você tiver, de dev. O ideal é que essa máquina seja o mais próxima possível em termos de capacidade do seu ambiente real. Tá? Porque senão você pode mascarar uma questão supervalorizar ou subvalorizar uma questão de perda de performance, se você realizar esses testes de compactação em uma máquina muito diferente da produção. O que eu falo é, não faça direto na produção, porque você pode ter uma perda de performance muito grande, tá? De forma inesperada. A gente consegue descompactar, você vai ver, tá? Mas até lá você já pode ter trazido transtornos para o seu ambiente. Então, e fundamentalmente, a compactação ela funciona melhor quando você tem uma CPU, preferencialmente com vários núcleos, e que ela não está sobrecarregada, e que você tem um disco SSD rápido. Então, às vezes você pode ter um disco SSD com a sua base de dados pequena, e você precisa realmente de mais espaço e você não tem como comprar outro disco SSD, e aí, por desespero, você vai realizar essa compactação, porque senão o seu ambiente pode parar. Tá? Então, é uma técnica, tá bom? Mas eu sempre falo, muito cuidado nesse tipo de trabalho que pode onerar o seu ambiente de produção e faça sempre seus testes antes em ambiente de homologação, tá bom? Então aqui vamos fazer uma simulação do nosso laboratório 1. Vamos criar uma base de dados nova e já vamos conectar nessa base de dados. Então aqui mandei executar esse comando. Ele já criou uma base de dados nova aqui.
E eu vou criar uma tabela nova chamada Big Table. E ela vai ser criada, olha que legal essa instrução aqui, ó. Ela vai ser criada, essa tabela, a partir da execução desse comando aqui, ó. Eu quero só criar uma tabela grande para a gente começar a fazer nosso trabalho de testes em cima de uma tabela grande aí. Tá? Então aqui, esse comando vai criar uma tabela as baseado na execução de um comando. Então ele vai criar essa tabela com a estrutura das colunas dessa tabela aqui, ó. Dessa tabela aqui chamada columns, que está dentro desse banco de sistema aqui, ó, que fica escondido, e já vai alimentar os dados. Ela já vai ser criada com a mesma estrutura da tabela, dessa tabela chamada columns, e já vai receber os dados. Tá? Então aqui, ó, eu vou executar, vou marcar esse bloco aqui, vou clicar aqui nesse raio aqui para ele executar apenas essa instrução. Tá? Aqui, ó, já carregou aqui, ó, 3.849 linhas. Então se nós viermos aqui, eu vou dar um refresh, se nós viermos do banco DB que nós criamos, aqui a tabela está aqui, ó. Então se eu vier aqui, olha que a estrutura aqui, ó. Olha que a estrutura dela já criada, tá vendo? Ela foi criada à luz dessa tabela aqui, ó. E ela já tem dados, porque ela já foi criada a partir da execução de um select. Então se eu vier aqui, ó, botão direito, dar um select rows, tá aqui, ó. Já tem dados. Só que para mim 3.400 linhas ainda é pouco. A gente precisa de mais linhas. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos rodar esse bloco aqui todinho. Ó. Então nós vamos inserir dados. Ó. Insert into. Vamos inserir dentro dessa tabela que foi criada, Big Table, a partir da execução de um select asterisk from Big Table. Ok? Então o Big Table já foi criado com dados. Ele vai inserir dados na própria tabela a partir da execução dos dados da Big Table. E assim sucessivamente. A cada execução ele vai carregando mais dados. Tá bom? Você vai ver isso aqui na prática. Então aqui eu vou rodar. Ó. Coloquei para rodar. Está aqui em Run. Ó. 15.000 linhas já inseridas, 30.000. Ele está fazendo várias linhas aqui. Ó. A gente não está vendo, mas ele está fazendo várias linhas. Ó. 61.000 linhas. Daqui a pouco vai passar para 120.000 e vai terminar aqui lá para as 900.000 linhas, tá bom? Está aumentando aqui, ó. Daqui a pouco vai passar para 200 e poucas mil. Eu vou dar uma paradinha só para você não ficar esperando, mas não demora muito não, tá bom? A execução dessa query. É porque minha máquina aqui eu estou rodando no disco D, até propositalmente, para a gente fazer testes num disco mais lento. Ó, 246.000. Eu vou dar um pause aqui. Ainda está rodando. Eu vou dar uma parada aqui, eu vou salvar essa aula e a gente retorna na próxima aula dando continuidade, tá bom? Até a próxima.